A gente não vai falar aqui exatamente dos valores, né? E não vamos aprofundar hoje nos valores. Por quê? O que eu quero que você entenda é que existe uma oportunidade de você andar muito mais rapidamente, acelerando a sua carreira, acelerando inclusive esse ganho de confiança e, junto disso, os resultados, porque, primeiro, você já vai saber qual caminho que você vai precisar trilhar, você já tem aí uma identificação com os valores, só que nem sempre a identificação com os valores, o saber aonde você quer chegar, vai ser o suficiente. Então, a gente precisa acelerar o ganho de conhecimento, o ganho de preparação muito mais rapidamente para poder acessar níveis que você hoje não acessa. Eu lembro do caso de uma aluna que já com 15 anos de indústria, né, 15 anos de experiência na indústria, ainda sofria com descrédito do dono de uma empresa, do dono da fábrica, que tinha 2 fábricas e ela atendia as 2. E isso ficava, né, deixava ela extremamente insegura, com medo de ser substituída por outro profissional, né, do mercado, enfim. E aí a gente começou a fazer um trabalho no seguinte sentido: vamos falar a linguagem desse dono de fábrica, vamos mostrar que você sabe o que fazer, como fazer, quando fazer, qual é a estratégia que você quer utilizar naquelas situações que a empresa está vivendo, e apresentar algumas análises e ações que são de médio e longo prazo. Mostrar que existe um caminho a ser seguido, né? Porque a falha nesse momento, ela estava em enxergar só o que vinha pela frente nos próximos dias, semanas. Não tinha uma estratégia de mostrar qual era a conquista do todo. E isso, nós estamos falando de uma pessoa que já estava há 15 anos no mercado. Quer dizer que é uma profissional ruim? Não. É só a forma de mostrar e de conquistar a confiança com base em outra forma de enxergar o negócio. Então, muitas vezes, o que a gente não sabe é o como mostrar, dar crédito ao seu conhecimento, dar crédito àquilo que você sabe fazer análises além daquilo que você hoje faz na sua área, fazer análises que são muito mais, contemplam muito mais o negócio. Então, isso fez toda a diferença para ela conquistar a confiança desse dono de fábrica. É tanto que, inclusive, ele aumentou a permanência dela, porque ela fazia atendimentos, né, nessa fábrica como responsável técnica. Ele aumentou o tempo de permanência dela na fábrica justamente por entender onde ela quer levar aquela fábrica em termos de negócio. Esse é o pulo do gato. Quando você quer ou você demonstra que não está ali para ser resistente, que quando você não concorda com alguma situação, não é porque você está com preguiça de fazer alguma coisa, ou porque você é inflexível, não é. É porque você tem condições de enxergar quais são as consequências, o que está por vir, né? Quais são o que pode acontecer se aquelas ações forem ou não tomadas, que é o que aconteceu com um outro aluno que era a primeira gestão dele, né? Então ele tinha começado na gestão, já tinha pouco mais de um ano, então ele não tinha outra experiência de gestão senão a da empresa onde ele estava. O que aconteceu? Surgiu uma situação com gestão de pessoas, uma situação inclusive de decisão se iria manter ou não banco de horas, horas extras, uma questão que inclusive levanta uma situação legal, né, que precisa de embasamento legal, de consultas à legislação, inclusive, e ele via qual era a consequência daquilo na gestão, mas ele não conseguia explicar exatamente como aquilo impactaria o negócio. Ele só sabia explicar que não ia dar certo. Não vai dar certo, isso, o pessoal não vai melhorar a condição de presença, ou de atestado, ou de horas extras, isso não vai melhorar. Mas ele não tinha os argumentos certos. Ele tinha a sensação de que realmente não ia dar certo, mas ele não sabia por quê, nem explicar como. E aí ele compartilhou lá na comunidade, né? E é aí que eu enfatizo sempre o poder da comunidade. Compartilhou na comunidade e a gente foi discutindo sobre o assunto. Eu fui explicando: olha, existe uma questão de legislação nesse caso que você está pontuando, e aí isso pode impedir essas e essas situações. Confere a legislação tal e tal, porque isso reflete diretamente no acordo coletivo, enfim. Fui dando as diretrizes com aquilo que eu já vivenciei, já passei situações muito parecidas, né?
de avaliar condições de legislação para gestão de pessoas. E aí, gente, ele realmente sentou com as donas da fábrica e falou, olha, esse caminho que a gente quer seguir aqui na fábrica pode dar errado por isso, por isso, por isso. Então, ele deu um cenário, tal como a gente discutiu na comunidade, junto com a pessoa técnica da área de gestão de pessoas, e a própria pessoa da área de gestão de pessoas confirmou e concordou com todos os argumentos que ele trouxe, mostrando assim que ele não estava sendo resistente à mudança, e sim que ele tinha fundamentos e argumentos para poder contrapor e definir o que era melhor para a empresa. Ou seja, quando você tem esse conhecimento e sabe se posicionar, você começa a ganhar a confiança das pessoas. Eu lembro exatamente que quando aconteceu isso, no nosso próximo encontro de mentoria, eu falei, Aline, você não acredita, a partir daquele momento foi como se tivesse virado uma chave e elas passaram a me respeitar, elas passaram a confiar mais no meu trabalho a partir daquele posicionamento. Porque existia embasamento, não existia mais a dúvida de que eu queria o bem para o negócio, né? Então, quando existe essa dúvida de que você está vendo mais o seu bem próprio do que o bem do negócio, vai haver uma desconfiança, vai haver um pé atrás, né? Sempre vai haver um pé atrás quando você não consegue passar essa lisura, né, no comportamento. E ele conseguiu virar essa chavinha com essa reunião, nessa situação. Então, o que eu falo, gente? Conquistar a confiança, ele é um processo, né? Ele foi fazendo isso dentro do ambiente dele com outras abordagens e naquele dia foi checkmate, ou seja, ele conseguiu realmente fazer com que a partir daquele momento elas conseguissem visualizar o quanto ele era confiável, o quanto ele era um bom representante delas lá no ambiente industrial. E, assim, tantos outros que a gente pode ficar aqui falando, mas que, no resumo geral, é o quanto você, independente da sua experiência, quantas empresas você tenha passado, quais são os ramos de atividade das empresas que você passou, teve oportunidade de conhecer, a gente, numa jornada aí de carreira, por maior que ela seja, talvez você conheça, sei lá, 5, no máximo 10 empresas. Dentro de um ambiente de comunidade, você tem a oportunidade de conhecer dezenas, centenas de empresas e situações que, apesar de serem CNPJs diferentes, sofrem das mesmas mazelas. É gestão de pessoas, é mercado, é a situação dos processos, é cliente que quer passar a programação na frente, igual a gente respondeu nos stories de hoje, enfim, coisas que se repetem em todo o CNPJ. É por isso que é tão poderoso a gente falar sempre sobre os problemas, as questões, porque a gente vai aprendendo com os problemas e os erros dos outros, né? Então a gente gera uma memória aí de conhecimento sem fim, né? E você pode falar assim para mim, Aline, para que eu vou ficar fazendo essa peleja toda, esse aprendizado todo, se só sobe de cargo as pessoas que são amigas do dono ou dos superiores? Para que eu vou ficar fazendo isso? E de fato, gente, vou beber uma água, senão daqui a pouco a voz engasga. E de fato, gente, eu entendo que já vi muitos comentários desse em postagens aqui. Já vi algumas experiências, pessoas relatando experiências de que perderam a oportunidade, viram colegas perder a oportunidade, justamente porque foram favorecidos por situações adversas, né? Que conhecia o dono, era amigo do dono, tinha algum pé, né? O dono tinha algum rabo preso com uma pessoa, enfim, situações das mais diversas. Entendo que isso aconteça e que foge ao nosso domínio, que a gente tem a fazer uma coisa diferente. Deveria até tender a diminuir à medida que nós passamos por esses tipos de gestores, isso deveria diminuir ao longo do tempo, mas não é o que a gente vê por aí. E aí, gente, o que é o nosso papel nesse momento? É simplesmente, eu não vou mudar o outro. É reclamar? Se eu tenho a certeza de que eu não vou mudar o outro, o que a gente tem que fazer? Eu posso trocar de ambiente. Lembra lá dos valores que a gente acabou de falar?
Por isso que é tão importante você estar alinhado com os valores. Se para essa empresa que você trabalha, promover as pessoas, dar oportunidade para as pessoas, vem dessa conquista de confiança, de o gerenciamento que é comprovado, que existe no resultado e tudo mais, você tem chances e não vai ser uma questão de afinidade. Agora, se você percebe que para a empresa é um valor, é uma crença, promover as pessoas que são os mais chegados dos diretores, dos donos, o que você está fazendo aí ainda? Né? Então, escolher ficar, você vai precisar concordar porque você concordou com os valores. Agora, se você entende que isso é um valor e não vai mudar, você tem o poder de escolha de sair. Né? Ah, Aline, vou sair para ficar desempregado? Claro que não, né, gente? Você vai preparar a sua saída para isso. O que não dá é para você ficar tentando mudar um valor da empresa, e valor geralmente é construído a partir dos donos, e depois achar que isso é uma verdade absoluta do mercado. Existem, graças a Deus, muito mais empresas que não praticam isso do que as que praticam. Né? Então, a gente precisa pensar que aquele ambiente que eu estou ali, ele não é a representatividade do Brasil inteiro, né? Da situação ou de todas as empresas que a gente possa ter como referência. Não é. Então, muito cuidado em generalizar essas situações.